estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Creia, em nome de Jesus. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Diminui um pouquinho aquela e isso. Essa aqui pode diminuir um pouquinho. Lucas capítulo 10. Eu quero pensar nessa ocasião baseado no seguinte tema: 4 inimigos de uma vida espiritual vitoriosa. E o texto que vai dar base à nossa palavra, e intitulo, portanto, 4 inimigos de uma vida espiritual vitoriosa, está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versos 38 a 42, que dizem assim: Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos fale através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que todo servo de Deus, toda serva de Deus, deseja ter uma vida espiritual vitoriosa. Vida de intimidade, vida de comunhão. Fato é que a maioria de nós tem uma vida espiritual que varia. Ora nós estamos bem, ora nós estamos mal, ora estamos fervorosos, ora nem tanto. E com certeza isso não traz alegria ao nosso coração. Nós queremos ter uma vida vitoriosa, uma vida espiritual vitoriosa. Nós queremos vivenciar no nosso tempo presente aquilo que a palavra de Deus nos oferece, de promessas, de afirmações que podem e devem ser vividas por cada um de nós. E pensando nisto, eu quero então extrair deste texto pelo menos 4 inimigos, que são inimigos que não descansam, inimigos que atuam, que conspiram, a fim de que nós não tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida espiritual vitoriosa. É possível, sim, ter uma vida espiritual vitoriosa. Então eu quero trazer essa palavra para abençoar você, porque ela já abençoou o meu coração. O meu desejo é que o Espírito Santo fale a você, como já falou a mim, enquanto me debruçava
neste texto para compartilhá-lo com as pessoas que estão nos acompanhando. Jesus aqui neste texto, ele estava se dirigindo para Jerusalém. É isto que a gente compreende a partir do versículo 38. Indo eles de caminho. Jesus estava se dirigindo a Jerusalém, onde ele seria preso, onde ele seria julgado, onde ele seria condenado e posteriormente executado. Apenas Lucas registra este episódio e diz o texto que, indo de caminho, entrou numa aldeia. O texto bíblico não nos fornece o nome desta aldeia, mas o texto paralelo de João, capítulo 11, nós podemos concluir que a aldeia na qual Jesus acabara de entrar era Betânia. Isto porque ele vai à casa de Marta e também à casa de Maria. E nós sabemos que Marta e Maria moravam em Betânia, e lá em Betânia, aquele extraordinário milagre que todos nós conhecemos, que foi a ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Portanto, Jesus está aqui na sua caminhada em direção a Jerusalém, e eu quero ainda dizer que este episódio, a oportunidade, o privilégio que Marta e Maria tiveram, especialmente Marta, o que tudo indica que era a dona da casa, era a pessoa mais velha, não é? O privilégio era um privilégio ímpar, isto porque Jesus estava na sua trajetória em direção a Jerusalém, e era uma oportunidade, era um privilégio que não haveria de se repetir. Há muitas pessoas que agasalham no coração a frustração de terem perdido uma grande oportunidade. Eu mesmo já perdi algumas oportunidades e tento não me lembrar disto, porque lembrar da oportunidade perdida, lembrar da porta que se abriu e nós não entramos, lembrar da oportunidade de bênção que veio até nós e nós deixamos passar, lembrar daquilo que está no passado traz tristeza, traz angústia, pela razão simples de que o passado não volta ao presente. Então, Marta e Maria estavam tendo o privilégio ímpar, que não se repetiria, de receberem Jesus na sua casa. E eu posso ainda dizer que havia um sentimento de gratidão, havia um sentimento de privilégio por terem recebido na sua casa o Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que o texto nos dá conta de que a atitude de Marta e a atitude de Maria foram atitudes diferenciadas. Uma se colocou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. A outra se perdia nos afazeres domésticos, na sua preocupação como dona de casa. Situações tão distintas que levaram o Senhor Jesus Cristo a identificar o privilégio, a grandeza da atitude de uma e a pequenez da atitude da outra. E eu quero então ler este texto, entendendo que ele nos oferece sim 4 dicas, 4 informações, 4 inimigos que são inimigos que podem acometer a vida de qualquer pessoa e com certeza impedem e nos impedem de ter uma vida espiritual vitoriosa. Mas antes de extrair esses valores da Bíblia, eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Eu disse aqui, no início da nossa fala, que há uma tendência muito grande em muitos de nós, se não todos nós, de fundamentarmos a nossa vida espiritual no seu aspecto emocional. Ou seja, há dias que a gente se levanta, que nós nos levantamos bem, melhor dizendo, há dias em que nós nos levantamos dando bom dia para o sol, bom dia
para o céu azul, bom dia para os pássaros. Há dias que nós nos levantamos e nos admiramos no espelho. Aquela linguagem que você fala lá sozinho, aquela conversa que você tem diante do espelho, que você acha tudo maravilhoso. Mas há dias que as coisas não funcionam assim. Há dias em que o mesmo céu azul, que uma ocasião provocou em nós uma expressão de alegria, um sorriso, há dias em que muitas vezes a gente levanta assim com mau humor. Sabe por quê? Porque o aspecto emocional, ele é circunstancial. As coisas que acontecem ao nosso derredor têm a capacidade de influenciarem no nosso ânimo, às vezes até o nosso próprio estado de saúde. Uma pessoa, por exemplo, que se levante com uma cólica ou uma dor de cabeça, aquela que tira a tranquilidade, ou uma dor de dente, ou uma qualquer outra dor que afete o corpo, isto inevitavelmente afeta o nosso estado de humor. O que eu quero dizer com isto é que a nossa vida espiritual, ela não pode ser fundamentada na base daquilo que é transitório, daquilo que é movediço. Ou seja, o indivíduo que baseia a sua vida espiritual na base do seu aspecto emocional, ele vai ser aquele indivíduo que num culto é capaz de levantar as mãos, dar glória a Deus, aleluia, num culto da manhã, mas alguma coisa que aconteça entre o culto da manhã e o culto da noite, que lhe afeta a emoção, rouba dele aquela mesma vibração, aquele mesmo fervor. Nós precisamos fundamentar a nossa vida espiritual, não na base daquilo que eu sinto, mas na base daquilo que eu creio, na base daquilo que está registrado na palavra de Deus, na rocha inabalável da palavra de Deus. E mesmo no dia em que as coisas não estiverem indo bem, eu poderei dizer, como disse Abacuque no capítulo 3, quando ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Olha só, que circunstância deplorável, que circunstância desfavorável, que circunstância que o levaria à tristeza, ao abatimento. Mas ele conclui no texto de Abacuque, capítulo 3, depois de discorrer e descrever esta sequência de situações que poderiam levá-lo ao desespero, ele conclui dizendo: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que eu aprendo? Nós precisamos crer e ter relacionamento com o Senhor, independentemente das circunstâncias. Esse é o tipo de fé amadurecida. É o tipo de fé de quem serve a Deus, não por aquilo que ele faz ou deixa de fazer, mas por aquilo que ele é. É aquele tipo de fé que havia no coração de Jó, depois de uma sequência de relatos e notícias calamitosas, a perda dos seus bens, a perda da sua saúde, a perda dos seus filhos, a perda da sua tranquilidade. Ele disse então, diante da notícia derradeira da morte de vários dos seus filhos, ele diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o tipo de fé que eu diria que é a fé amadurecida. É aquela que descreve uma vida espiritual vitoriosa. Infelizmente, há muitos hoje que transitam entre a alegria e a frustração, entre o fervor
e o abatimento, entre a coragem e o desânimo. Então, a sua vida espiritual, a sua relação com a igreja, que é o corpo de Cristo, não é? O crente é chamado para congregar, ele precisa congregar. Então, o indivíduo, ele tem essa flutuação. Ele está no momento, não está em outro momento, porque está fundamentando a sua vida espiritual em situações circundantes, em situações que são movediças. O texto me ensina 4 princípios, 4 inimigos que eu preciso vencer e 4 verdades que eu preciso estar atento para elas, que são aqueles inimigos que têm a capacidade de comprometer uma vida espiritual vitoriosa. Em primeiro lugar, você sabe qual é o primeiro inimigo? A falta de intimidade com Jesus. É interessante que o texto bíblico nos diz que Maria assentou-se aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Por outro lado, Marta perdia-se e andava distraída com muito serviço. É interessante que a atividade para Jesus, que era o caso de Marta, não pode substituir a intimidade com Jesus. Vou repetir. A atividade para Jesus não substitui a intimidade com Jesus. Uma coisa é atividade, outra coisa é intimidade. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele cita um outro autor, ele diz o seguinte, que Maria aparece 3 vezes no Novo Testamento. Uma delas aqui sentada aos pés de Jesus para ouvir. A segunda, aos pés de Jesus para chorar. João capítulo 11, verso 32. Em terceiro lugar, sentada aos pés de Jesus para agradecer. João capítulo 12. São os 3 momentos em que Maria aparece no Novo Testamento, e ela aqui é colocada como alguém que está aos pés de Jesus. Sabe o que isso representa? Intimidade. Ninguém constrói intimidade de um dia para o outro. Às vezes, eu me deparo com algumas pessoas que se relacionam comigo tentando demonstrar uma intimidade que elas não têm. Por exemplo, encontro alguém na rua que eu não conheço, que eu não vejo, e o indivíduo chega para mim, ô Celcinho, tudo bem? Eu fico pensando, o que eu respondo para esse indivíduo? Então, eu prefiro nada responder, para não responder o que talvez não seja agradável, porque é um tipo de intimidade que não lhe foi dada, não foi construída. Eu me refiro, por exemplo, à minha esposa, que deve estar me ouvindo, eu a chamo assim, oi Dé. Dé, tudo bem? Quando eu falo Débora, é porque a coisa não está lá tão bem. Mas a intimidade me permite dizer, ô Dé, e ela já sabe que sou eu que estou falando. E ela diz amor. Quando ela fala Celso, então eu já sei que as coisas vão precisar de um ajuste. O que eu quero dizer com isso? É que intimidade não é construída em um primeiro encontro. Aliás, cabe aqui essa palavra para o jovem casal de namorados. Primeiro encontro, eles vão ao nível de intimidade, que era uma intimidade reservada para um outro momento lá do matrimônio. Intimidade leva tempo. Intimidade é construção, intimidade é um conhecendo o outro. Às vezes eu olho casais longevos, casais com 40, 50 anos de vida conjugal, né? Com 60 anos de vida conjugal e até mais, os dois já envelhecidos, com as suas faces marcadas por rugas, os cabelos já embranquecidos, e é interessante que depois de tantos anos de vida conjugal, eles constroem uma intimidade tão grande, um conhecimento um do outro tão grande, que basta um olhar para o outro e já sabe que alguma coisa não vai bem. Sabe por quê?
porque isso tem um nome, chama-se intimidade. Maria, diz o texto, buscou a intimidade. Você sabia que a falta de intimidade com Jesus é um inimigo de uma vida espiritual vitoriosa? A intimidade é construída quando nós lemos a Bíblia. Você lê a sua Bíblia? Preste bem atenção. Não há atalho para uma vida espiritual vitoriosa. Muitas vezes nós olhamos os grandes heróis da Bíblia, olhamos os grandes heróis da caminhada cristã, não é verdade? George Miller, lá na Inglaterra, que um homem de coragem, que leu a Bíblia mais de 200 vezes, e dizem os seus biógrafos que muitas dessas vezes ele leu a Bíblia de joelhos, de joelhos. E conta-se que George Miller, uma ocasião, cuidando de um orfanato para 2.000 crianças, de manhã cedo, lá um dos seus ajudantes disse assim: nós não temos o que dar de comer às crianças no almoço. E ele respondeu da seguinte forma: eu já li a Bíblia várias vezes, conheço a Bíblia e conheço o Deus da Bíblia, Ele não vai me faltar. E não tinha coisa alguma para comer. Aproximando-se a hora do almoço, eis que bate a porta daquele orfanato um carroceiro que viera da cidade e disse assim: olha, nós fizemos lá uma grande quantidade de pães, mas aqueles pães saudáveis, plenamente saudáveis, mas eles não poderão ser comercializados por uma razão ou outra, e nós entendemos trazer esses pães aqui para alimentar as crianças do orfanato. O senhor quer? Sabe o que foi isso? A resposta daquilo que ele confiava no suprimento de Deus. Não há atalho, irmão, não há atalho. Não há uma reunião de oração que tire o crente de um estado de letargia e de um momento para o outro coloque num patamar de comunhão, de experiência com Deus. É uma construção. Preste bem atenção nisto. Tem dias que você vai levantar sem vontade de ler a Bíblia, mas lembra que eu falei? Vida espiritual não pode ser construída na base do emocional. Assim como quando você levanta e não está com vontade de se alimentar. Por que você se alimenta? Porque você entende que o seu corpo precisa. Então esse é o primeiro inimigo, falta de intimidade. No texto bíblico, nós aprendemos que Maria desenvolveu intimidade. Que experiência extraordinária. Como eu gostaria de vivenciar o que Maria vivenciou. Estar na presença de Jesus, como diz o texto, e sentar-se aos seus pés. A ideia que eu tenho é de Jesus sentado, Maria numa posição mais baixa e olhando para ele, bebendo as palavras que ele pronunciava. Que privilégio inaudito, que privilégio maravilhoso. Falta de intimidade, que vem pela leitura da Bíblia, pelo seu tempo de oração. Há dias em que você vai levantar sem vontade de orar, mas eu quero lhe encorajar a fazer o seguinte: ore dizendo assim: Senhor, de mim mesmo eu não tenho vontade, provoque em mim sede da tua presença, provoque em mim sede da tua palavra, e você vai começar a experimentar algo extraordinário. Deus vai aquecendo o seu coração para que você o busque, porque Ele quer ter intimidade conosco. Falta de intimidade é o primeiro inimigo de uma vida espiritual vitoriosa. Mas há um segundo inimigo que eu posso extrair do texto, eu posso concluir do texto, que é perder-se em distrações. Perder-se em distrações. Observe o que é que o texto bíblico diz, né? No versículo de número 40. De um lado fala de Maria, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra, mas o versículo 40 diz assim: Marta, porém, andava como? Distraída. Na verdade, Marta fazia a coisa certa, na hora errada. A sua preocupação como dona de casa a fez ficar distraída.
Na verdade, a ideia aqui do texto, dessa expressão distraída, é ser puxada em direções diferentes. Uma pessoa que é puxada em direções diferentes, ou que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não vai conseguir fazer nenhuma delas bem. Vai se distrair. Por exemplo, imagine uma pessoa que esteja dirigindo, né? E ela então quer digitar uma mensagem no celular. A chance de um acidente é muito grande. Sabe por quê? Porque a pessoa vai ficar distraída. Nada de errado em cuidar da casa. Nada de errado. Nós não podemos dizer, Marta, você errou em cuidar da casa. Não, mas aquela não era a hora de cuidar da casa. Era a hora de fazer como Maria fez. Ouvir a palavra do Senhor. Guarde uma coisa. Mais importante do que fazer as coisas para Jesus é manter comunhão com Jesus. Os motivos que nos levam à distração são muitos, muitos. O que fazemos com Cristo, olha que coisa tremenda essa frase. O que fazemos com Cristo é mais importante do que o que fazemos para Cristo. Então, cuidado com as distrações. Cuidado com o ativismo. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós pensamos que fazer muita coisa para Deus significa ter intimidade com Ele. Você sabia que muitas vezes o indivíduo pode esconder atrás de uma intensa dedicação de fazer coisas para o Senhor, mas na verdade isso acaba sendo apenas uma compensação pela culpa de não ter intimidade com o Senhor. Marta, diz o texto, estava distraída. Maria, na verdade, estava lá sentada ouvindo a palavra, ao passo que Marta andava distraída com muitos serviços. Eu entendo que Marta estava preocupada em arrumar a casa. Maria estava preocupada em arrumar a vida. Marta estava preocupada em colocar as coisas em ordem. Maria estava preocupada em colocar a sua vida em ordem. E sabe o que é isso? Por que Marta estava assim? O texto diz, porque ela estava distraída. Maria mostrou-se uma boa ouvinte. Marta estava absorvida pelo fazer, ao passo que Maria estava absorvida em ser. Por isso, naquele momento, mais importante do que cuidar da casa, era sentar-se e ouvir a palavra do Senhor Jesus. Portanto, uma preocupada com a atividade, outra com a intimidade. Sabe de uma coisa? O ativismo, repito, pode ser um grande inimigo de uma vida espiritual vitoriosa. Pode ser. Não é? Fazendo muita coisa. Mas será que a gente está fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos? Ele quer ter intimidade conosco. Preste bem atenção, o Senhor Jesus ama intimidade. Ele ama intimidade. Na verdade, quando eu leio esse texto, eu não imagino o Senhor Jesus repreendendo Marta, como ele o fez no versículo 40, com um olhar de raiva, com um olhar de dureza. Na verdade, eu imagino o Senhor Jesus dizendo a Marta com um olhar amoroso: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, porque Ele ama a intimidade. Você que está me ouvindo agora aqui, preste bem atenção. O ativismo é sim um inimigo mortal de uma vida espiritual vitoriosa. Eu consigo até imaginar que nesses dias de falta de reunião presencial, nós estejamos correndo, nós que eu digo igreja cristã, no Brasil e no mundo, correndo o risco de um ativismo virtual. Do ativismo virtual.
Eu faço lives às terças, faço sábado. Ontem eu entendi não fazer. Na verdade, houve algum motivo específico? Não, eu simplesmente não quis fazer. Mas, pastor, e as pessoas que lhe seguem vão deixar de seguir? Sinto muito. Na verdade, foi uma forma de dizer a mim mesmo: eu não quero ser escravo de um ativismo virtual. Um ativismo virtual, que é tão ou mais danoso do que o ativismo presencial. Compreende isso? Então, quero dizer que o primeiro inimigo de uma vida espiritual vitoriosa é a falta de intimidade. Eu não posso ter intimidade com o Senhor Jesus por você e nem você por mim. E, sinceramente, eu creio que cada um de nós, quem já teve intimidade, consegue identificar se não a está tendo nesse exato momento. Porque você tem um parâmetro, o parâmetro do tempo em que você despertava de madrugada para orar, parâmetro do tempo em que você lia a Bíblia e tinha fome de Deus, o parâmetro do tempo em que as lágrimas lhe vinham aos olhos, ouvindo uma canção, uma de adoração ao Senhor, seu coração em chamas por Deus. Você tem um parâmetro. Todos nós temos um parâmetro, nem que seja o parâmetro do dia em que você aceitou a Cristo, você foi à frente, confrontado pela palavra, você estabeleceu um parâmetro. E todos nós sabemos quando estamos aquém daquele parâmetro que um dia nós já vivenciamos. E o segundo inimigo, então, perder-se em distrações. O inimigo é mestre em nos distrair. Ele é mestre. Ele gosta de entulhar a nossa vida de coisas que nos distraem. E esse é o segundo inimigo. Será que você está distraído? Será que alguma coisa o tem distraído? E talvez você possa até argumentar que o que você está fazendo seja certo. Veja bem, a distração não é necessariamente pecado. Distração não vem com o nome de pecado. No texto bíblico, a distração de Marta não era pecado, mas era fazer a coisa certa, na hora errada. Mas há um terceiro inimigo, o terceiro inimigo de uma vida espiritual vitoriosa, sabe qual é? A ansiedade e preocupações. Onde é que está isto? A palavra de Jesus a Marta, no versículo número 41, olha o que o Senhor Jesus disse. Marta, Marta, estás o quê? Ansiosa e preocupada com muitas coisas. Com certeza, a ansiedade e as preocupações, elas têm a capacidade de impedir que nós tenhamos uma vida espiritual vitoriosa. Mas, pastor, quem não vive com algum tipo de preocupação? Quem não vive em algum momento uma ansiedade tremenda? Porque, na verdade, é como alguém disse, né? A ansiedade nunca tira a tristeza do amanhã, só tira a força do hoje. Não tira a tristeza do amanhã, mas tira a força do hoje. E veja, na palavra do Senhor Jesus, ele aponta na vida de Marta esses dois elementos. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada. Agora preste bem atenção. Enquanto nós estivermos em cima dessa terra, debaixo desse céu, todos nós estamos diante da possibilidade diária de nos depararmos com preocupações que nos afogam. O problema não é necessariamente ter preocupações, mas quando as preocupações nos têm. Preocupação com o trabalho, talvez eu esteja falando aqui para alguém que está me ouvindo nessa ocasião e pensando assim, meu Deus, como é que eu vou resolver aquele problema amanhã?
Ou talvez eu tenha que chegar em casa e resolver aquele problema. E veja bem, nesse momento em que a sua mente está sendo sugada pela preocupação, com certeza, a palavra de Deus, ela não entra na sua plenitude na sua vida, porque tem uma barreira. Naturalmente, a preocupação é como um campo que nós permitimos, bem como a ansiedade, que se levantem diante de nós, e as verdades, elas não penetram na profundidade que elas precisam penetrar. Esse é o terceiro inimigo, preocupações e ansiedade. Ei, você está me ouvindo aqui? Não desanima não. Ih, pastor, você pegou agora, tocou na minha ferida. Eu sou uma pessoa extremamente preocupada. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Quero dizer para você que eu li esse texto e como esse texto falou ao meu coração. Eu já preguei sobre ele muitas vezes. Eu me deparei com essa palavra de Jesus para Marta e percebi que muitas vezes eu me torno como Marta. E ouvi de Jesus o que ele disse para Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas, pastor, será que a gente não tem de descansar diante de uma situação que um filho esteja vivendo, que eu mesmo esteja vivendo? Significa que eu não tenho de pensar nisso? Não, guarde uma coisa. Enquanto estivermos em cima desta terra, embaixo deste céu, enquanto vida houver, todos nós estamos sujeitos a vivenciarmos ou termos preocupações. O problema é quando as preocupações nos têm. É como o dinheiro. O problema não é ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem a pessoa, domina a pessoa. Então, esse é um inimigo. Será que você está lutando contra esse inimigo? Ou talvez não tenha atentado para o fato de que ansiedade e preocupação se constituem em inimigos mortais de uma vida espiritual vitoriosa. Eu falei aqui, primeiro inimigo, falta de intimidade. Falei aqui que o segundo inimigo são as distrações. O terceiro inimigo é a ansiedade e preocupações. E o quarto e último inimigo que eu posso destacar aqui desse texto, sabe qual é? Desprezar o necessário. Desprezar o necessário. Jesus, o amado Salvador, ele diz a Marta de forma amorosa, eu creio amorosa: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Preste bem atenção. Na verdade, não são muitas coisas necessárias na vida. E distinguir entre o que é o necessário e o que é importante é fundamental para uma vida espiritual vitoriosa. E eu diria que há situações nas nossas vidas que nos ajudam a identificar aquilo que de fato é necessário para nós. Aquilo que de fato é necessário. E Jesus disse que não são muitas as coisas. Imagine, estava pensando, lá em 1914, acho que foi esse o ano em que o grande navio para atravessar o Oceano Atlântico, chamado Titanic, foi construído. Aquele navio que era o que havia de melhor em termos de tecnologia de navegação. Era um navio tão tecnológico para aquela época, que nos jornais foram estampadas as seguintes palavras: este nem Deus afunda. Era o que havia de melhor em termos de tecnologia, em termos de prevenção de choque com iceberg, o seu casco montado, desenhado de tal forma em compartimentos que, se houvesse uma colisão frontal, não teria condições de afundar aquele grande navio. As pessoas ricas pagaram uma elevadíssima soma para viajarem naquele navio.
que diziam, nem Deus afunda. Quando se brinca com Deus, não há um bom resultado. E aquele navio passa de lado, foi avistado o iceberg, e tudo isso foi, sem dúvida alguma, já mostrado em muitos filmes, em muitas películas ao longo dos anos, e ao ser avistado aquele iceberg, você sabia que se aquele iceberg não fosse avistado e o navio se chocasse de frente com o iceberg, ele não teria afundado? Mas o iceberg foi visualizado. E o iceberg, apenas uma pequena ponta fica à mostra, fica acima do nível do mar. A parte que fica submersa é muitas vezes maior. Então, o navio foi desviado. E aquele desvio foi suficiente para que o seu casco raspasse o iceberg. E aquele casco, aquele navio do qual se dizia, esse nem Deus afunda, ele foi rasgado. E você sabe qual foi o resultado. Mas imagine, naquele momento em que aquele navio estava afundando, muita gente morreu, centenas de pessoas morreram. Naquele momento, não é importante pegar um documento, não é importante pegar um par de sapatos, não é importante pegar um casaco, porque naquele momento crucial, naquele momento decisivo, fica muito claro na vida da pessoa o que é necessário e aquilo que é importante. Então o importante fica de lado e a pessoa vai buscar o necessário. O necessário era a vida. Preste bem atenção. A nossa tendência natural, portanto, é de perdermos tempo com coisas que são importantes. Para Marta, arrumar a casa era importante. Claro, a palavra de Jesus não é um encorajamento ao desleixo, não é um encorajamento à preguiça, não é um encorajamento a deixar a casa de qualquer forma, não. Jesus deixou claro que Marta estava fazendo uma escolha equivocada, construindo uma escala de valores equivocada, onde o importante substituiu o necessário. Ouvir a palavra de Jesus foi o que Maria fez. Isso não era importante. Repito, ouvir a palavra de Jesus, o que Maria fez, não era importante. Era necessário. Será que você tem construído uma escala de valores aparentemente interessante? Uma escala de valores que você olha, não, isso aqui é importante, mas outras coisas não são tão importantes. Eu vejo, por exemplo, pais com seus filhos. Veem com muito mais importância levar o filho para a escola, acordá-lo cedo para levar à escola, colocam isso na conta do importante, mas encorajar o menino, a menina para virem à escola dominical, aprenderem a palavra de Deus, eles não colocam na escala de valores de coisas necessárias. Sabe o que vai acontecer? Ainda mais nessa sociedade, né? Onde há uma pressão muito grande para a desconstrução de valores cristãos, uma cultura, uma escola que funciona na base da ideologia. Aí aquele pai, aquela mãe que perdem a oportunidade de ver uma criança gosta das coisas de Deus, criança gosta de igreja, criança gosta de ouvir de Jesus, criança gosta até de brincar de oração, até de brincar de ler a Bíblia, mas o pai e a mãe não veem isso na escala de valores como coisa necessária. Muito bem, aquilo que se planta vai se colher. Enquanto a criança, ela diz, eu quero a igreja. E tem pai que diz assim, não, meu filho, não vai. Hoje você não vai. E olha, tem pai que é muito tolo. Eu tenho de me segurar aqui para não usar uma palavra mais contundente. É muito tolo. Que castiga filho e filha, dizendo, se você fizer isso, você não vai à igreja. Tolo, tolo. Eu quase quero chamá-lo de burro, mas não cai bem essa expressão, então não vou fazer isso. Mas é gente muito tola,
essa expressão é tola. Castigar filho, se você fizer, você tem que encorajar. Sabe por quê? Porque isso não é importante. É necessário. Você sabe o que é que a minha Bíblia diz, e a sua também? Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Você sabe qual é o sentido de ensinar? É treinar. É treinar. Treina a criança, treina. Porque isso não é importante, é necessário. Portanto, concluindo, a definição de importante e necessário na vida de uma pessoa não está no que ela diz. Você sabe como é que a gente percebe o que de fato é prioritário na vida de uma pessoa? Ela pode dizer, para mim, pastor, necessário é a Bíblia. Mas se você não lê a Bíblia, você está dizendo uma coisa, mas a prática ela não se coaduna, ela não encontra convergência naquilo que se diz. Você sabe quando é que a gente percebe o que de fato é necessário para uma pessoa? Não é aquilo que ela diz, mas é aquilo que ela faz, é onde ela coloca o seu tempo, é onde ela coloca os seus sonhos, é onde ela coloca o seu bolso. Sabia disso? Você quer ver o que é importante, o que é necessário para uma pessoa? Qual é a escala de valores dele num dia? O que é que ocupa o topo da sua agenda, na sua mente? Isso é o necessário para ele. Aí o indivíduo diz, não, realmente, pastor, necessário é orar. Sim, orar, e a gente cita uma porção de livros que falam em oração. Nunca se escreveu tanto sobre oração como nestes tempos, mas nunca se orou menos do que nesses dias. Lá no passado, há 60 anos atrás, há 70 anos atrás, há 100 anos atrás, o povo de Deus orava mais. Orava mais. Eu ouvi uma frase muito interessante, alguém dizendo assim, perguntou a um pastor o seguinte, pastor, você acha que se viesse a perseguição o povo seria mais fiel? Ele respondeu assim, não, se o povo fosse mais fiel, viria mais perseguição. E sabe o que é verdade? Hoje a gente encontra uma realidade que não faz diferença entre mundo e igreja. Eu sou pastor de uma igreja, você, minha ovelha que está me ouvindo, mas às vezes eu fico pensando, meu Deus, olha aquela menina da igreja, é um shortinho que está mostrando as ancas, e a mulher que se veste dessa forma está dando uma mensagem, me deseje, me cobice. Não faz diferença entre mundo e igreja. Não faz diferença. Não faz diferença no linguajar, olha, eu vou pegar agora um pouquinho pesado. Não faz diferença quando eu olho aquilo que no Facebook alguns crentes compartilham. Meu Deus, não faz diferença. Sabe o que é isso? É uma vida espiritual de derrota e não de vitória. É uma vida espiritual rasteira e não uma vida espiritual triunfante. É uma vida espiritual medíocre e não uma vida espiritual marcante. Você sabe de uma coisa? Não são muitas as coisas necessárias. Jesus disse, mas Maria escolheu a melhor parte. Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Eu concluo dizendo que são inimigos, sim. Nós lidamos com eles diuturnamente, constantemente. Eu lido com eles, você luta com eles. Quais sejam? Primeiro deles, falta de intimidade com Jesus. Que nessa noite o Espírito Santo, mediante a palavra que está sendo pregada, provoque no seu coração sede de intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus. E sabe de uma coisa? Quando eu leio o livro de Atos, às vezes a gente tem a impressão que o Deus da Bíblia é um Deus diferente daquele que a gente vê hoje.
Eu leio na Bíblia milagres acontecendo, e alguns que dizem assim, não, porque Deus era um Deus... Não, é porque naquela época o povo tinha as mesmas lutas, mas uma coisa eles tinham. Lembra de Atos capítulo 4? Pedro e João eram homens iletrados. Quando foram levados diante do sinédrio, os homens disseram assim, olha, verdadeiramente esses camaradas estiveram com Jesus. Sabe por quê? Porque o jeito deles, a coragem deles, a intrepidez deles, apontava para o fato de que eles estiveram com Jesus. Primeiro, falta de intimidade com Jesus. Segundo, distrações. A minha oração é que o Espírito Santo traga à sua mente, como trouxe a minha, distrações que às vezes nos tiram o foco e impedem que tenhamos uma vida espiritual vitoriosa. Quarto lugar, ansiedade e preocupações. Com certeza, não tenha dúvida, são inimigos ferozes de uma vida espiritual vitoriosa. Em quarto lugar, desprezar o necessário. Nessa hora eu quero orar. Deus falou o seu coração? Deus falou o seu coração? Eu quero orar para que o Espírito Santo venha incendiar nossa alma, a começar por esse pessoal que está aqui hoje no culto. Para que o Espírito Santo venha com poder, sabe? Venha gerar em nós um fogo tremendo. Eu quero pedir que Deus faça isso em mim, na minha alma, no coração de vocês, amados, que estão aqui tão preciosos, nas vidas que estão me ouvindo e vendo agora. Que o Espírito Santo gere em você uma sede tão grande como você já teve talvez, ou até mais, mas se permitiu perder-se em distrações. Quero orar por você. Você quer que o pastor ore? Se você deseja, e que se a palavra falou o seu coração, compartilhe isso aí no chat agora. Diga, pastor, essa palavra me alcançou, falou o meu coração. Nós precisamos voltar à geração daquele povo que orava e se quebrantava diante de Deus. A minha conversão, você sabe o que é que impactou no início da minha caminhada cristã? Eu fazia parte de uma igreja que tinha um grupo de jovens. E olha, eu me lembro, vindo do mundão, hippie, doidão, me converti com 17 anos, ou fui convertido, melhor dizendo, ao Senhor Jesus, a misericórdia dele me alcançou. E eu participava das reuniões de oração dos jovens. Gente, eu me lembro, está fresquinho na minha mente. Nós nos ajoelhávamos numa pequena sala, um banco de tábuas, bem rústico aquele banco. E eu me lembro de nós nos ajoelharmos, enquanto o pastor estava pregando, os jovens estavam lá orando, Deus salva pessoas. Salva pessoas. E eu me lembro, quando nós nos levantávamos, tinha lágrima no chão. Tinha lágrima no chão. Eu me lembro, você não imagina o impacto que isso gerou na minha vida. Ainda hoje, eu percebo o impacto. Eu fecho os olhos e me lembro, ouvindo aqueles moços orando. Eu começando a minha caminhada cristã, eu me lembro alguns dizendo assim, Deus salva a gente hoje, Deus pousa o pastor, Deus que hoje pessoas se convertam. E eu ouvia aqueles gemidos, eu ouvia aquele clamor, eu ouvia aquele choro, e eu me lembro quando nós abrimos os olhos, no chão havia marca de lágrimas. Hoje a gente prega, tem gente rindo. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo uma fantasia. Isso marcou muito a minha vida.
E quando alguém chegava e dizia assim, uma pessoa aceitou Jesus, meu irmão, nós nos abraçávamos, e mais uma pessoa aceitou Jesus, e mais outra pessoa, e as lágrimas que corriam, naquele momento eram lágrimas de alegria. Ah, como eu desejo ver isso outra vez. Como eu desejo ver isso outra vez. Como eu desejo ver isto outra vez. Eu não posso produzir, mas posso clamar a quem pode provocar isso no coração dos crentes que me ouvem nessa noite. Que o Espírito Santo te alcance, meu irmão, minha irmã, com poder e graça. Você que está me ouvindo agora na sua sala, no seu quarto, com o seu celular na mão, com o seu tablet ou na televisão, eu quero pedir a Deus, Senhor, que o Espírito Santo venha com poder e graça, incendiando a nossa alma para que tenhamos uma vida espiritual vitoriosa. É isso que eu vou pedir a Deus nessa hora. Senhor, nós não queremos ter uma vida espiritual de derrota, mas queremos ter uma vida espiritual vitoriosa. Vitoriosa. E nós sabemos e cremos que isto é possível. Eu não posso, Senhor, produzir e nem quero fazer isto no coração de ninguém, nem no meu mesmo eu posso fazer. Mas eu posso pedir ao Senhor que venha avivar o nosso coração. Oh Deus, eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo agora. Queira o Senhor que o Espírito Santo use a palavra desta noite, Senhor, para visitar de forma poderosa cada coração. Os amados que estão aqui, gente tão preciosa. Deus, começa aqui entre nós. Começa aqui entre nós. E nós nos comprometemos em dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Senhor, ajuda-nos, a fim de que nós tenhamos intimidade com o Senhor. Senhor, ajuda-nos a fugir das distrações, da ação do inimigo, que tira a nosso foco, que nos tira daquele olhar para Jesus, como o escritor aos Hebreus disse, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos as distrações. Senhor, ajuda-nos para que nós não nos rendamos à ansiedade e às preocupações. E, Senhor, ajuda-nos a olhar aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário. Pai, tem misericórdia de nós. Abençoa as pessoas que estão agora compartilhando, talvez no chat, dizendo, essa palavra me alcançou, essa palavra me abençoou. Senhor, faz isto. Eu sei que o Senhor está ouvindo a oração de um pecador. O Senhor está ouvindo, porque não é uma oração feita baseada em méritos próprios, eu não os tenho, mas é em nome do Senhor Jesus Cristo, nome poderoso. Abençoa-nos, abençoa a tua igreja, abençoa as tuas igrejas, os pastores, fortalece os pastores, Senhor. Pai amado, guarda as nossas casas, guarda, Pai, a família, as famílias pastorais, não apenas da nossa comunidade,
Nós oramos pelos pastores presbiterianos, assembleianos, metodistas, comunidades e de tantas outras inumeráveis igrejas, homens e mulheres de Deus. Nós oramos, Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre eles, para que eles sejam arautos poderosos. E quando pregarem a tua palavra, o púlpito flameje, o púlpito esteja em brasas, para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Nós vamos cantar um último louvor. Enquanto nós cantamos, eu quero ainda orar por vocês que estão aqui. Venham aqui à frente com uma distância razoável. Eu quero orar pela vida de vocês. Pode ser, todos vocês que estão aqui. Quero orar. Esse pessoal tem sido maravilhoso. Aqui, olha, por favor, podem ficar aqui assim, ó, com a distância considerável. Não só para que eu ore por vocês, mas para que as pessoas que estão vendo em casa orem por vocês também, ok? Quero orar por todos vocês, meninos que estão aqui no louvor. Orem por essa turma, esse pessoal maravilhoso, né? Que se dedica para que a transmissão chegue na melhor qualidade para vocês. Quero orar por eles também, me sinto encorajado a fazer isso. Pai amado, estende as tuas mãos sobre estes irmãos e irmãs que têm sido tão dedicados, dando o melhor de si, para o Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, sabes das suas lutas, dos seus medos, das suas angústias. Abençoa cada um deles, Senhor, nos sonhos mais íntimos do coração, que de acordo com a tua vontade o Senhor possa cumprir a cada um para a glória do teu nome. Renova-os, põe cada dia mais prazer no coração deles, pelo privilégio de poderem te servir, em nome de Jesus, amém. Eles estão aqui à frente, uma distância segura. Deus abençoe. Coloque aí no chat, enquanto cantamos esse último louvor, aquilo que Deus falou ao seu coração nessa noite. Aguardo você no domingo, 10h15. Aleluia. Com meu Deus posso ir mais alto, como águia eu vou voar. Com meu Deus posso ver mais longe, como águia vou enxergar, muito além do que eu